Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhe os vídeos, para que outras pessoas possam ver a verdade na Bíblia sendo lida, para que vocês vendo e ouvindo possa ter a vida eterna, segundo a obediência da doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4, o versículo é o 31. João, capítulo 4, versículo 31. Vamos ler. A ceifa e os ceifeiros. E, entretanto, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, lhe rogaram, dizendo: Mestre, Rabi, come, porque eles estavam em um lugar e estava todo mundo comendo. E os discípulos estavam pedindo a ele para que ele comesse. Para que ele comesse. Ele, porém, lhe disse, lhe respondeu: uma comida tenho para comer. Cristo falando para seus discípulos, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Cristo está dizendo que tem uma comida, os discípulos estão chamando Cristo para comer uma comida material, lá onde eles estão, uma comida material, E Cristo respondeu de outra comida, falando de outra comida. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Respondeu ele, Cristo, aos apóstolos, Então os apóstolos diziam uns aos outros, os discípulos, os seguidores de Cristo, entre apóstolos e aquelas pessoas que estavam se tornando discípulos de Cristo por seguir a sua doutrina que ele está pregando, E então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Os discípulos, o povo que estão aí com ele, estão se perguntando: será que alguém deu alguma comida para ele comer, para Cristo comer? E Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Então, a comida que Cristo está comendo, a comida de Cristo, é a palavra do Pai, é os mandamentos que o Pai deu para ele fazer, E essas obras são esses milagres que Cristo está fazendo, expulsando o demônio, curando as pessoas, essas coisas, e fazendo o bem. Essas são as suas obras, E é isso que Cristo veio fazer aqui na terra. Ele foi enviado, Deus enviou seu Filho em espírito, Deus enviou seu Filho em espírito, porque lá no paraíso ele é apenas o verbo, ele é apenas a palavra, O verbo quer dizer palavra, Então, e ele, como filho de Deus, Deus enviou ele aqui para os rebeldes, que se rebelaram contra Deus nesse tempo aí que Cristo chega. Porque a herança de Deus, o povo que era de Deus, que era o povo israelita, O povo israelitas, a tribo de Judá e todas as outras tribos, mas não todos os sacerdotes, nem todas as pessoas também se passaram para a legião do mal, não, Só 90% que foi para a legião do mal e abandonando a lei de Moisés,
abandonando o templo, né, foi para a legião do mal. Mas uns 10% continuaram firme, né, seguindo a lei de Moisés e indo ao templo orar, rogar a Deus, etc, e etc. Mas como esse povo estava desviado, a maioria, e quando Deus envia seus profetas para tentar resgatá-los, né? Com que Deus enviou vários profetas para esse povo que era a herança dele, né? Que é o povo da nação israelita que vieram lá do Egito. Como eles passaram para a legião do mal, Deus envia vários profetas para tentar resgatá-lo ele da legião do mal, né? Deus, se você ler a história de Êxodo para cá, né, que é a história das duas legiões, né, a legião do mal e a legião do bem. A legião do mal tentando tragar a legião do bem, como fez lá no princípio, né, lá na na primeira geração. A legião do mal ganhou, né, da legião do bem, porque também não tinha as instruções que tinha nesse tempo aí. Não tinha lei, não tinha mandamento, não tinha nada, né? E por isso que a legião do mal prevaleceu sobre a primeira geração e se perdeu quase tudo. 99,9999% foram para a legião do mal e a legião do mal prevaleceu. Deus, vendo que estava quase tudo perdido, antes de se chegar aos 100%, né, chegou 99,9999%. Estou dizendo, falando nesse termo porque era milhões de pessoas que já existiam nessa época. E mais esse povo foram colhidos pela legião do mal, por não ter instruções de Deus. A Bíblia não relata que esse povo teria instruções, mandamentos, lei para eles cumprir. Só veio ter depois de Abraão seguir, né? Quando Deus tira esse 1%, né? Esse 0,01% da primeira geração, que é a família de Noé, e traz, né, destrói todo o mal anterior e trouxe essa família. E daí ela começou essa nova geração para os dias de hoje. Mesmo assim, a legião do mal começou a proliferar novamente. Ambos, legião do bem, legião do mal. Noé da legião do bem, depois, com um certo tempo, a legião do mal foi tomando conta das pessoas, né? E quando foi tendo o povo da família de Noé, né, a genealogia, né, o segmento através da família de Noé para os dias de hoje, Deus achou Abrão, né? Deus achou Abrão, né, e sua esposa, que era Sarai, né? Depois Deus mudou o nome dele para Abrão e o de Sarai para Sara, né? Ela era estéril, não podia ter filho, já estava com a idade avançada. Esse homem e essa mulher foi quem deu continuidade à legião do bem, né? Deus achou esse homem justo, honesto, com muita fé, para dar sequência à legião do bem aqui nessa nova geração depois de Noé, né? E ao passar do tempo ele foi ficando velho, teve um filho da escrava que vivia na casa dele, porque sua esposa, Sarai, permitiu que ele deitasse com ela, teve um filho chamado Ismael, né? E esse também, Deus disse que ele ia ter uma grande nação. Depois, quando os anjos chegaram para destruir Sodoma e Gomorra, porque estava como no início da primeira geração, todos eles pervertidos, a legião do mal tinha dominado por completo Sodoma e Gomorra, né? E como no início da primeira geração, lá também foi extraído só uma família. 99,99% dessas duas cidades estava dominada pela legião do mal. E aí o sobrinho de Abrão foi salvo de lá, né? Foi salvo dessa cidade, lá de Gomorra. Foi o único que Deus achou
né, justo lá para salvar entre o restante. Os outros 99,99% era da legião do mal, era pervertido, era um perverso, né? Então Abraão deu sequência, aos 100 anos ele teve um filho que se chamou Isaque, né? Esse foi quem deu continuidade à legião do bem, à legião de Deus, né? E na sequência veio Isaac, veio Jacó, etc, etc. Esse povo foram para o Egito, esse povo de Deus, foram para o Egito porque teve 7 anos de fome nesse mundo onde eles viviam, né? Houve 7 anos de fome. Como o filho de Jacó tinha sido vendido para seus irmãos, porque eles tinham inveja dele, porque ele era uma pessoa de Deus, né? Não é que os outros não sejam também, mas eram maus eles, né? E chegaram a vender seu irmão. Ele foi parar no Egito, né? E ao chegar no Egito, ele se tornou governador. E quando entrou os 7 anos de fartura e os 7 anos de seca, foi aí que o pai, os irmãos dele apareceram por lá no Egito. Ele conheceu e mandou todos vir para cá, né? Quando foi no ano da fome, né? Porque eles não guardaram alimentos, mas José, filho de Jacó, guardou muitos alimentos para todos de sobra, né? Porque ele era uma pessoa de Deus, instruída por Deus, e aí ele tinha a inteligência que Deus dava, e ele guardou muito alimento. E seu pai foi para lá com seus irmãos. A seu pai entrar no Egito, o nome dele era Jacó, mas quando ele é introduzido para o Egito, Deus troca o nome dele para Israel. Por isso que tem esse povo chamado israelita, né? E também as outras tribos que convêm. E esse homem, com o seu povo que entrou no Egito, fez uma grande nação israelita, né? E esse povo morou por muito tempo lá, porque esse faraó da época era uma pessoa do bem, era uma pessoa que não tinha deuses, que não adorava deuses ainda, e era uma pessoa do bem. Por isso que o povo se proliferou lá, né? O povo israelita cresceu, né? Cresceu bastante, se tornou uma grande nação, o povo israelita, junto com as outras tribos. Foi milhões de pessoas, né? E eles viviam bem nessa época lá. Mas depois que esse faraó morreu, entrou um outro faraó da legião do mal, né? Um faraó da legião do mal. E esse povo que era de Deus, que vivia bem, passou a ser escravizado. E eles foram escravizados por 400 anos. Não é 40 dias nem 400 dias. 400 anos, isso é o que a Bíblia relata. E como esse faraó não adorava a Deus, não tinha nenhuma comunhão com Deus, né? Ele tinha os deuses, né? E as estátuas que eles criavam para adorar e pedir alguma coisa. Durante esses 400 anos, esse povo que era de Deus, que era o povo israelita e os outros, passaram a adorar essas estátuas também. Não todos, alguns que creiam em Deus, mas a 99,9999% passaram a acreditar nas estátuas de Faraó, né? Naqueles deuses que eles adoravam lá. Quando eles são resgatados, eles pedem a Deus, né? Clamam, e Deus manda Moisés para resgatar. Eles têm a mente cauterizada nos ídolos, né? Nesses deuses. E aí Deus manda Moisés, dá o poder dele no cajado de Moisés para executar várias maravilhas para que esse povo veja e venha, abandone a crença nos deuses e passe a acreditar em Deus, né? Porque o poder de Deus estava no cajado de Moisés, e ele tornou água em sangue. Não foi para afrontar Faraó, nem o povo egípcio, né? Não foi para isso. Foi para que esse povo que ia ser resgatado
viesse a acreditar em Moisés e no poder de Deus, né? E também, né, Deus endurecia-o e para deixar o povo ir, porque Moisés pedia a Faraó: deixe meu povo ir, né? Faraó até deixaria esse povo sair lá do Egito, mas, né, mas Deus fazia com que esse Faraó endurecesse o seu coração e não deixava seu povo sair, o povo de Deus sair para onde eles eram para ir, né? E aí ele deixava naquela hora, quando era de manhã, estava proibido que o povo saísse. Aí Deus mandava outra praga, né? Como veio praga de rã, praga de gafanhoto, praga de piolho, etc. E por último, matar os primogênitos. Cada praga dessa, o faraó deixava o povo de Deus sair, ir embora. Ele liberava com sinceridade para que o povo fosse embora. Mas Deus, o próprio Deus, endurecia o coração de Faraó, e Faraó dizia que ia e depois dizia que ninguém saía. Deus endurecia seu coração e quando era depois disse: não sai ninguém. Isso pelo propósito de Deus, né? Junto a Faraó, não deixava seu povo. Porque ele não, Deus estava fazendo essas coisas, endurecendo o coração de Faraó para não deixar seu povo sair e fazer outra maravilha daquela, outra praga, para que o povo tivesse a sabedoria que Moisés fez aquelas coisas através do poder de Deus, para que eles crescem em Deus, né? Para que eles crescem em Deus. Para quando eles saíssem de lá, não era Faraó deixar, não. Para quando Deus tirasse ele de lá, quando Deus resolvesse mesmo tirar eles de lá, eles saírem de lá do Egito acreditando em Deus, piamente. Piamente. É por isso que Deus fazia essas pragas para eles acreditarem em Deus, porque a mente deles estavam cauterizadas nas estátuas, nos ídolos, nos deuses, né, de lá. E sucedendo isso, no último dia da praga de matar os primogênitos, Deus não, você pode ler lá em Êxodo, que Deus não endurece o coração de Faraó, não endurece. E Faraó manda o povo ir embora, né? Mas quando esse povo, né, vai embora, Deus faz com que até o povo dê prata, dê ouro, dê veste ao seu povo para eles não saírem de mão vazia, porque eles trabalham como se recebesse as contas, né? É como recebesse, né, os tempos trabalhados. Por isso que eles deram muito ouro, muita prata, muitas vestes, comida, animais para eles levarem, né? Deixassem levar também os que tinham, os que eles criavam, né? Aí esse povo Moisés levou, né? Porque aí Deus não endureceu o coração de Faraó, e Faraó disse: pode ir todo mundo, depois que matou os primogênitos. Veja só, né? Deus teve que matar esse povo todinho lá do Egito, né? E matar todos os primogênitos do Egito para que esse povo acreditasse nele, né? Não era por conta de Faraó, nada disso. Deus fez essas coisas para que o povo acreditasse nele, né? Para que quando ele saísse de lá, não fosse acreditar nos deuses daí, do Egito, mas sim acreditar em Deus severamente, né? Então Moisés tirou todo mundo. Quando chega perto do Mar Vermelho, que não tem lugar para onde esse povo ir, se for para frente, vai morrer afogado no mar. Se for do lado, porque Deus endurece o coração de Faraó e faz com que Faraó vá atrás do seu povo, né? Deus, depois que eles saíram, que eles estão chegando à beira do Mar Vermelho, que eles não têm nenhuma saída, não tem para onde eles correr, o que é que Deus faz? Endurece o coração de Faraó, e Faraó pega seu exército para ir atrás desse povo, né? Deus endurece de tal forma que Faraó vai querer matar a todos, né? Por ter abandonado a sua terra.
Mas não é propósito de Faraó matar ninguém, é propósito de Deus matar o seu próprio, de Faraó matar o seu próprio povo, né? Porque Deus sabe que eles não estão acreditando em Deus, estão acreditando nos ídolos lá do Egito, mesmo de Deus ter feito tantas maravilhas lá para eles verem e acreditar. Aí Deus faz, quando ele chega na beira do Mar Vermelho, né, que não tem nenhuma escapatória, não tem para onde eles correr, Deus endurece o coração de Faraó e Faraó vai com seu exército para matar todos. Esse era o propósito de Deus, para matar todos. De longe, o povo, esse povo israelita, avista a poeira do exército de Faraó se aproximando, né? E o que, como eles não têm crido em Deus, mesmo apesar dessas pragas todas que Deus fez para eles acreditarem em Deus, o que é que eles dizem? Moisés, Moisés, e agora? Nós todos vamos, trouxesse nós todos para aqui, e agora Faraó vai matar nós todinho. Tá vendo aí o que foi que você fez? Agora nós vamos morrer. Mas antes a gente tivesse ficado lá no Egito, agora nós não morreríamos, né? Eles falaram essas coisas para Moisés. Mas tudo isso foi trama de Deus, né? Para que esse povo continuasse crendo em Deus, crendo no seu poder, né? E aí eles avistam o exército chegando, fala essas coisas para Faraó, que se agora vão morrer, era melhor que tivesse ficado lá no Egito. E aí Deus diz a Moisés para abrir o mar para eles passarem a seco, né? E assim Deus o faz. Moisés fala para o mar, levanta o cajado, porque o poder de Deus está naquele cajado que está com Moisés, e ele levanta o cajado e fala para as águas se abrir para o povo de Deus passar a seco. E isso acontece, né? Tem maravilha melhor do que essa. E após eles atravessar o mar, o exército começa a chegar neles, né? Mas eles já estão distantes. Quando ele sai fora, que o exército entra no mar, Deus fecha as águas e mata a todos. Ao atravessar o mar, eles se regozijam, né? Por estar a salvo, né? Por o mar se fechar, por Deus abrir o mar, eles passar e depois matar os seus oponentes, né? Deus foi obrigado a matar o povo do Egito, esses soldados egípcios, para que esse povo cresça em Deus totalmente, né? Totalmente. Por isso que Deus fez endurecer o coração de Faraó para ir atrás do seu povo, né? E aí ele abriu o mar, seu povo passar, e eles acreditarem em Deus sempre, porque está vendo o poder de Deus. Do outro lado, festejaram, mas quando começaram a ter fome, porque eles estavam no deserto, né? E começaram a xingar Moisés, dizendo que Moisés levou ele para ali para morrer de fome. Eles não estavam crendo em Deus, não estavam, né, tendo a expectativa que Deus podia saciar a fome dele, né? Então começaram a xingar Moisés, dizendo que Moisés levou eles para ali, para o deserto, para matar eles de fome. Foi aí que Deus mandou codorna e maná do céu para saciar a fome dele durante uma semana, duas, um mês, não sei, eu já não lembro mais o tanto de tempo que foi. Depois foi sede, né? Depois eles passaram, tudo isso é propósito de Deus, né? Deus fez com que eles sentissem fome lá, passassem fome. Isso é tudo propósito de Deus, não é que não tinham o que comer. Porque senão Deus não mandava codorna nem o maná para eles se alimentarem, né? E essa fome acontecia, né? Essa fome acontecia para que mais uma vez eles pudessem ver o poder de Deus, né? Para que mais uma vez eles acreditassem no Deus Todo-Poderoso que estava no céu. Por isso Deus deixou chegar essa fome nele e eles desejar estar no Egito lá, sendo escravo. De quê?
morrer de fome no deserto. Aí Deus faz outra maravilha, que é mandar as codornas e o maná para que eles se alimentem. Depois, Deus deixa eles sentir sede, eles, os animais, todo mundo, e aí eles vão, né, em cima de Moisés novamente, criticar Moisés, né, encurralar ele lá, dizendo: Moisés, melhor a gente tivesse ficado lá no Egito do que você ter trazido nós aqui para esse deserto para morrer de sede. Então, mais uma vez, o poder de Deus manifestado através de Moisés com o seu cajado. Deus fala para Moisés: Moisés, levanta teu cajado, fala com a rocha e ela brotará água para todos, né, encher seus cantis, né, seus odres. E aconteceu o quê? O povo azucrinando o juízo de Moisés, porque estavam com sede, sem ter a fé em Deus pura, né, sem estar acreditando em Deus, eles estavam dizendo a Moisés que levou ele lá para morrer de sede. E Moisés ficou atarentado, porque eram milhões de pessoas, né, para ele cuidar junto com seus irmãos e os sacerdotes que ele ia agora, a partir daí, tem sacerdote e tem anciãos para cuidar do povo, porque Deus vai implementar a lei, né, para esse povo não fazer coisas erradas, né, e seguir até a terra prometida. E aí, como esse povo azucrina a mente de Moisés, Moisés vai e bate com um cajado na rocha, que essa rocha era Cristo, né? Feriu a rocha e aí ele perde o direito de entrar na terra prometida por conta disso. Mas ele continua a guiar o seu povo, né? E a partir daí é onde Deus dá os mandamentos para eles seguir. Eles seguiram esses mandamentos, chegaram na terra prometida, etc, e etc. E o que acontece? Eles foram se desviando para a legião do mal, onde tinham os ídolos, né? Até os próprios carregavam ídolos nessa mudança da trajetória também. Mas ao eles estabelecer em Canaã, na terra prometida, esses povos não podiam passar um aperto que se bandeava para a legião do mal, onde estava aquele povo que cultuava ídolos, que criavam estátua para adorar, porque eles não tinham Deus em seus corações, porque eles eram da legião do mal. E o povo que era da legião de Deus iam após eles, né? Quando eles iam após eles, abandonando a legião de Deus e indo para a legião do mal, o que acontecia? Eles eram escravizados, isso está na Bíblia, né, quem lê Êxodo até chegar Reis por aí, né, Salomão, vai ver essas histórias dos profetas que ia resgatá-lo, porque eles estavam na legião do mal e clamavam a Deus, porque lá eles eram escravizados, tomavam a terra deles, tomavam gado, etc, etc. E eles clamavam e Deus enviava uma pessoa, um mestre lá, um sacerdote, uma pessoa para resgatar. Resgatavam, né? Passava um ano, dois, três, como está escrito lá, né? Que tem os tempos que eles ficavam com esse povo que resgatava ele. Mas quando ele morria, eles voltavam para lá de novo, né? E foi desse jeito, foi assim, foi assim, foi assim. E os últimos que ademoestaram ele, tipo Isaías, né? Que nesse tempo eles se bandearam tanto para a legião do mal e já estavam criando seus templos, né? Para adorar os ídolos, né? Isaías fala isso lá em 56:11, que já tem pastores gulosos. Era onde ele estava pegando o dízimo do povo para eles, em vez de alimentar as viúvas, os órfãos, né, os estrangeiros e os sacerdotes que seguiam a lei de Moisés. Esse que se bandearam para a legião do mal, né, que é os 90%, estava pegando o dízimo do povo para si, né? Foi aí que Deus enviou também Malaquias para exortar ele, porque eles estavam roubando a Deus, né?
e roubando as viúvas e os órfãos, que esse dízimo, que era comida, alimento, eles não estavam deixando cá para os sacerdotes que estavam na casa de Deus. Eles estavam pegando e pegando para si. Os que eram animais, eles botavam, faziam fazendas para eles. E os alimentos eles comiam e vendiam o resto, né? Então por isso, aí o que é que aconteceu? Esse povo ficaram tão rebelde, que não quis esses profetas que foram resgatá-lo mais. Eles não quiseram. Carne nele e ele se ficar como eles, né? Como nós, né? Como carne, né? Para que o povo visse as maravilhas que ele ia fazer, né? Curar, expulsar demônio, né? Curar todo tipo de doença, de aleijado, de cego, de tudo, para que esse povo que tinha se bandeado para a legião do mal, esses 90%, acreditasse no Filho de Deus, né? Viesse acreditar e voltasse. Só que aconteceu o quê? Esse povo não quiseram Cristo, não viu esse milagre, mas não acreditaram, né? E aí acabaram crucificando ele, foi o que aconteceu, né? Cristo morreu por conta desse povo. No último suspiro de Cristo, Cristo ainda pede os perdão dele, né? Pede ao Pai o perdão desse povo. Ele diz: Pai, perdoa-os, né? Esse povo israelita, o povo da tribo de Judá, que se tornaram judeu, que é contrário a Deus, né? E todos os outros. E Cristo lá, quando estava no último seu momento, ainda disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, né? E aí deu seu suspiro e morreu, né? Terceiro dia se ressuscitou, né? Foi se juntar com a apóstolo e passou 40 dias com ele, ensinando o que era para eles fazer até os dias de hoje, né? Deixou sua igreja, né? Que é a igreja de Deus. Quando os apóstolos morreram por conta da ganância que já havia no povo dos outros tempos, a igreja de Deus não prevaleceu, né? Quem prevaleceu foi a igreja dos ídolos, né? Daquela época, né? A igreja dos ídolos, porque naquele tempo era chamado de ídolos, né? De deuses, né? E estátua. Aí ela evoluiu depois e aí eles criando estátua e colocando o nome dela de santo, né? Que é coisa abominável a Deus, né? Essa do tempo passado evoluiu, né? E aí eles começaram a fazer denominados santo e santa para enganar o povo por conta que a igreja de Deus não seguiu, né? A igreja de Deus não seguiu, mas o relato estava escrito na Bíblia, né? Nos papiros, e o povo começaram já a escrever para guardar, para que não se perdesse a doutrina de Cristo até os dias de hoje. Daí então, a legião do mal evoluiu tanto, evoluiu como essa igreja que em cada cidade tem o nome de um ídolo, de uma ídola, né? Que são essas imagens que eles colocam de Santa Fulana de Tal, Santo Fulano de Tal, que é abominação a Deus, né? E o povo está sendo enganado por essa religião diabólica, que foi a legião de Satanás quem inventou essa religião, né? Então, como a igreja de Deus não prevaleceu, surgiu muitos outros, né? Além dessa, que são as filhas dessa, né? Dessa religião aí, e aí começaram a perverter o evangelho, a doutrina de Cristo, ensinando coisas que dessem interesse próprio para esses pastores dessas falsas igrejas. Daí então, há um tempo de muito antes, muito longínquo, né? Um tempo muito longínquo, próximo aos dias de hoje, né? Apareceu um pregador que quis, né, colocar a igreja de Deus, a única e verdadeira,
em prática. Em prática, novamente, para ensinar a verdade do Evangelho que Cristo tinha deixado. E essa igreja vem evoluindo até os dias de hoje, porque a primeira mesmo parou, cessou de seguir. Mas ao passar do tempo, teve alguém que, lendo a Bíblia, achou justo pôr o nome da verdadeira igreja e ela em execução para exortar o povo que estão nas falsas igrejas, seguindo a legião de Satanás. E essa igreja, nos dias de hoje, chama-se Igreja de Deus. Essa Igreja de Deus não é as quatro paredes, não é, porque o próprio Cristo está dizendo que Deus não está em templos feitos por mão de homens, né? Mas existem locais da Igreja de Deus entre quatro paredes, né? Existem locais da Igreja de Deus em quatro paredes. Como existe a Igreja de Deus reunido em quatro paredes? É dessa forma. Muitos se convertem à Igreja verdadeira de Deus, se batiza na verdadeira doutrina e mandamentos de Cristo, não de homem, nem doutrina de Cristo. E eles se reúnem em quatro paredes, né? Eles se reúnem em quatro paredes. Quando eles estão reunidos em quatro paredes, louvando a Deus, orando a Deus, suplicando, né? E ouvindo a verdade da doutrina de Cristo, eles ali são reunidos na Igreja de Deus, porque é Cristo quem está falando para ele através da sua doutrina, através de seus mandamentos para esse povo. Então, quando eles se reúnem, que louvam, que oram, né, dentro daquelas quatro paredes, eles estão reunidos na Igreja de Deus, que é Cristo. Foi Cristo quem adquiriu essa igreja com seu próprio sangue. Então não é as quatro paredes. Mas colocamos, né, o nome dessa igreja nessas quatro paredes para identificar que ali se reúne o povo dentro da Igreja de Deus, que é Cristo. Por isso que na frente dessas quatro paredes está escrito Igreja de Deus, né? Para que o povo saiba que ali tem a Igreja de Deus quando eles se reúnem. E como ela está fazendo parte no mundo inteiro, nos dias de hoje, ela se chama Igreja de Deus, Membros Internacional. Por isso está escrito dessa forma, entenderam? É assim que é constituído. Continuando a leitura, né? Vamos, né? Como eu estava lendo, Cristo falou para seus discípulos, porém lhes disse: uma comida tenho para comer, que vos não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém comida para ele comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras, né? Que é a doutrina de Cristo, né? Que é os mandamentos de Cristo, que é fazer o bem, perdoar o seu inimigo, ajudar seu inimigo, sair da linha do pecado, da legião do mal, que oferece muitas coisas boas para que você se torne escravo de Satanás. Então devemos evitar essa coisa e comer essa comida para que nos proteja da legião do mal e que nós tenhamos a consciência que a comida da legião do mal vai nos levar para o fogo eterno, para a perdição eterna. Mas se nós comermos dessa comida que vem lá do céu, né, que é a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, e fazer as boas obras com amor sincero em nossos corações, né, fazendo bem, perdoando os vossos inimigos, assim nós temos vida eterna abundantemente, né, lá no reino de Deus, e não aqui nesse mundo que está quase perdido, onde a legião do mal está tentando nos tragar para ele, né?
Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, né? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, né? Ele está falando do povo que está se convertendo a ele, né? E tem muita gente já se convertendo, aqueles que estavam, que os próprios que eram de Deus, que se bandearam para a legião do mal, estão se convertendo a Cristo, né? Nesses momentos aí. Aí ele está dizendo, não olha, não vê que a terra, né, estão branca, né, para a ceifa, né, que é um povo que está se convertendo, né, estão se purificando, né? E o que ceifa recebe galardão, né? E ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então, o que semeia, como Cristo está fazendo aí, semeando, né? Ele está semeando e os frutos estão aparecendo, como ele está dizendo aí, ó. Vocês estão vendo, né? Já estão brancas para a ceifa, né? Que são aqueles que estão seguindo Cristo nesse tempo aí, né? E ele está semeando, né? O que recebe a ceifa, o que recebe a palavra de Deus, os mandamentos, a doutrina de Cristo, né? Esse, né, vai ajuntar fruto, porque esse que recebe a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, os mandamentos, ele vai passar para outra pessoa essa verdade, né, com a pureza, né, da palavra de Deus, e aí, né, vai para a vida eterna, né, porque é os frutos, esses frutos também que eles estão ganhando. Então, como Cristo está colhendo fruto aí, né? Ele está dizendo, ó, que é gente branca aí, né? Esses são as ceifas, né? Que é o povo que está se convertendo a Cristo. Da mesma forma, é esse que está se convertendo, tentar converter outras pessoas a mais, né? Aí o galardão vão receber vida eterna, né? Recebe o galardão e junto a vida eterna. Para que assim que o que semeia, né, como o que ceifa, ambos se regozijem juntos, né? Porque nisto é verdadeiro o ditado, que é um, né, que é um o que semeia e o outro o que ceifa, né? Deus, Cristo está semeando, que é a sua doutrina, seus mandamentos. O que ceifa é aquele que recebe em seu coração, né? Recebe essa semente, né? E põe em seu coração, e ela vai florescer em seu coração, vai crescer, e quando ela crescer vai dar fruto. Como vai dar fruto? Porque você vai passar essa verdade para outras pessoas que estão na mentira, se elas aceitarem, né? Aí são os bons frutos que essa pessoa da ceifa tá, né? Que cresceu e está dando os frutos, que é o que ele está fazendo com que outras pessoas se convertam à verdade da doutrina de Cristo, né? Eu vos enviei a ceifar, né? Está falando para os apóstolos que enviou a ceifar, que é ceifar, colher o povo que é para Deus, o povo que vem para Deus, né? Ceifar é isso, ele está colhendo aquele que está comendo a palavra de Deus, comendo o fruto da palavra de Deus, o pão que veio do céu, né? Aí os que ensinam vai ceifar esse povo, né? Porque ele está sendo, a palavra está sendo semeada, e esse povo vai resgatar ele sim, porque eles estão comendo o pão que veio do céu. Vós não trabalhais, né? Vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho, né? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Cristo, pela palavra da mulher que testificou de Cristo. Disse-me tudo quanto tenho feito, né? Falou, né, para o povo samaritano. A mulher samaritana falou para esse povo
a respeito de Cristo e eles creram, né? Indo, pois, ter com ele, os samaritanos com Cristo, rogaram-lhe que ficasse com eles, e Cristo ali ficou mais 2 dias para exortá-lo e pregar a sua doutrina para esse povo samaritano. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, né? Porque ele estava semeando e esse povo estava ceifando, né, a sua palavra, comendo esse pão, né? E dizia à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. E eles, né, os samaritanos estão dizendo, não é porque tu falou de Cristo que nós cremos, né? Nós cremos, mas porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eles falaram isso para a mulher samaritana que foi buscar água lá no poço, né? O capítulo é o 4 de João ainda, né? O versículo é o 43, a cura do filho de um régulo, né? E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. Jesus Cristo partiu lá, né, de onde eles estavam com os, né, samaritanos, de Samaria. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria cidade, né, ou na sua própria pátria, no seu próprio país. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também ele tinha ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, né? Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não creis, né? Porque ele já viu vários sinais, esse povo aí, de que Cristo estava fazendo. E ele não creu, né? Agora está falando que Cristo está respondendo para ele essas coisas. Tu não creste, né? Disse-lhe o nobre, né? O homem que não estava crendo em Cristo: Senhor, desce antes que meu filho morra, né? Ele agora passou a acreditar. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Então ele não estava crendo. Ele viu muitos, sabia de muitos milagres de Cristo, né? Que Cristo praticou, porque Deus enviou para esse povo para mostrar o poder de Deus a esse povo, para Cristo mostrar o seu poder para esse povo e deixar a sua doutrina para que esse povo venha seguir, para que um dia possa ter a vida eterna, sejam perdoados por Deus, né? Através da sua doutrina, né? E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu então esse nobre, pois, o pai, que era aquela hora mesmo em que falava com Jesus, quando Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia, porque o primeiro milagre que ele foi lá foi nas bodas, né? E esse foi o segundo milagre que ele fez lá na Galiléia. No capítulo 5 de João, né? Capítulo 5 de João, cura de um paralítico de Bethesda, né? De Bethesda. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Bethesda,
o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, né, esperando o movimento da água. Né? Esse povo ficava ao redor lá desse poço, dessa fonte, né, onde tinha esses 5 alpendres, porque vinha um anjo e chocalhava a água. E quando esse anjo chocalhava a água, ia um desses enfermos e ficaria curada, né? Ficaria curado, né? Porque tinha uma multidão fazendo isso, né? Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, né? Estava doente há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia há muito tempo que ele estava doente, né? Disse-lhe: queres ficar curado? Queres ficar são? Né? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Desce outro antes de mim. Então ele não tem ninguém, né? Ele está numa cama, enfermo, há 35 a 38 anos, né? Ele está lá. E quando o anjo vem agitar essa água lá, né? Nessa fonte, nesse poço, ele não tem ninguém que leve ele lá para ser curado. Ele não tem. E quando ele se prepara, mesmo assim enfermo, para ir sozinho, né, outro desce na sua frente e ele não consegue. É isso que ele está relatando para Jesus, né? Que ele, toda vez que se ajeita para ir lá, para descer, vai outro na frente dele e pega um milagre primeiro do que ele. E ele assim está lá há muito tempo e não consegue ser curado, porque ele está paralítico, né? E não tem ninguém que leve. Se tivesse pelo menos alguém amoroso para levar ele lá quando a água do anjo se agitasse, ele se curaria, mas não tem ninguém para levar ele. E quando ele tenta ir sozinho, aí vai outro na frente dele e pega o milagre, né? Disse-lhe Jesus, né, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus falou, Jesus é quem está curando ele agora. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou curado, ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era um dia de sábado, né? Essa leitura que é boa para o povo das igrejas do sétimo dia, das igrejas adventistas, né? Porque Cristo aqui está fazendo coisas no dia de sábado, não é como eles que está seguindo a lei de Moisés e não seguindo a Cristo. Por isso que eles estão reprovados, né? Esse povo dessas igrejas são reprovados porque eles não aceitam a Cristo, né? Estão aceitando outra coisa, estão aceitando uma coisa que foi revogada, né? Que é a lei de Moisés. A lei de Moisés não prevaleceu para os dias de hoje. A lei de Moisés só vigorou até João Batista. De lá para cá não tem lei de Moisés na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, porque essa lei era para o povo israelita e quem administrava essa lei era o povo, o sacerdote levita, era quem administrava essa lei para o povo israelita e as outras tribos, né? Era o povo da tribo de Levi. Então, por isso que Cristo está fazendo, curando milagres, expulsando o demônio, comendo no dia de sábado, fazendo tudo quanto ele quer no dia de sábado, porque Cristo não segue a lei de Moisés, né? Apesar de ele ser da tribo de Judá. Cristo veio, a família, não Cristo, a família dele veio da tribo de Judá, né? Um povo que era da lei de Moisés. Cristo era para seguir a lei de Moisés.
Mas como Cristo veio colocar o seu novo pacto, né, a sua nova lei, ele não está seguindo a lei de Moisés e faz essas coisas no sábado. O próprio Cristo purificou todos os alimentos. Você pode comer camarão, carne de porco, carne de elefante, comer cobra, comer o que, se possível, desculpa a expressão, você pode comer até merda, né, que é purificada, certo? Fazendo bem. Então, né, esse povo que faz essas coisas são um povo inútil, que não quer crer na palavra de Cristo, né, na doutrina de Cristo, nem em seus mandamentos. Desculpa a expressão, eu não quero ofender ninguém, não quero ofender vocês, nem estou julgando, eu estou falando a palavra brasileira para que esse povo brasileiro entenda certas coisas que eles não querem entender por causa das suas falsas igrejas, das suas falsas doutrinas que eles estão introduzindo para que vocês acreditem. Né? Devemos acreditar na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, não nos mandamentos de homem para seu próprio proveito. Né? Então os judeus, né, que é da tribo de Judá, que segue a lei de Moisés, que eles não estão seguindo mais, mas eles sabem da lei de Moisés, que é para guardar o sábado. Né? Esse povo sabe, esse judeu aí, né, que era povo de Deus, que Cristo veio para resgatar e eles não querem. Então, esses judeus disseram, aquele que tinha sido curado, né, aquele que tinha sido curado é sábado. Não te é lícito levar o leite, porque é um dia de sábado. No dia de sábado, para esse povo, não se pode fazer nada. Né? E esse judeu que era da tribo de Judá, que abandonaram a lei de Moisés, estão na legião do mal, não estão seguindo mais a Deus, está criticando Jesus porque curou esse enfermo e ele está pegando a cama dele e carregando no dia de sábado. Né? Mas lá em Mateus ele disse, mas vocês que guardam o sábado, se um boi cair num poço, lá vocês vão salvar ele. Se ele estiver morrendo de fome, vocês vão dar de comer. Né? É porque Cristo não guarda mais o sábado. Para nós, nos dias de hoje, o dia de descanso é qualquer hora, assim você queira descansar. Né? Deus tornou todos os dias dia de descanso, assim você queira descansar. Né? Tornou todos os alimentos puros, né, para que nós coma. Né? Isso Cristo nos fez agora na sua doutrina, no seu mandamento e na sua nova lei, na nova aliança, porque a lei de Moisés ficou para trás. A lei de Moisés, quando João Batista entra para introduzir Cristo, ela passou de valer. Quem vai valer ali é a doutrina de Cristo e não a lei de Moisés. Né? Vocês não querem acreditar nessas coisas, não acreditem. Vocês querem fazer certas coisas e não fazer as outras, problema de vocês, né? Porque vocês querem guardar sábado, né? Querem guardar o dia de sábado. Não querem comer camarão, não querem comer certas coisas, né? E o resto das coisas? Vocês fazem? Eu pergunto a vocês. O resto das coisas que faz parte da lei de Moisés, vocês fazem? Né? Porque vocês querem guardar o sábado. Isso é da lei de Moisés. Comer camarão também está na lei de Moisés. Não comer carne de porco também está. Agora eu pergunto a vocês. Vocês vão lá matar os bodes lá no altar para expiação de pecado? Vocês vão lá no altar matar os carneiros, derramar o sangue, queimar a gordura? Vocês fazem isso lá no altar? Vocês cobram dízimo? Cobram, né? Porque está seguindo a lei de Moisés. Vocês matam um boi lá no altar, derramam o sangue, queimam as gorduras, faz essas coisas que estão ali, não faz, né? Então, na própria lei de Moisés diz que não se pode nem colocar e nem tirar um tio. Né? E por que vocês só querem fazer aquilo que é viável para vocês? Né? Para impor medo no povo, né? Que são leigos, não querem ler a Bíblia para entender a verdade. Né? Por isso que vocês sofrem dentro dessas falsas igrejas, ouvindo falsos pastores que fazem teologia diabólica para enganar vocês, né? Com doutrina de homem e mandamentos de homem e não de Cristo. Né? Desculpe eu falar essas coisas, não quero ofender vocês, não estou julgando, mas é a própria palavra de Deus quem julga vocês
que faz essas coisas, né? Vocês estão caminhando para o lago de fogo, porque vocês estão apartados de Cristo, como o povo israelita, o povo da tribo de Judá, que é esse judeu aqui, e todos os outros, né? Então, esses judeus estão reclamando porque Cristo curou esse homem no dia de sábado e ele está pegando seu leite, botou nas costas e está indo para casa, né? Ele respondeu-lhe, aquele que me curou, né, o que foi curado, respondeu para o judeu. Aquele que me curou, ele próprio disse, toma teu leite e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse? Que te disse isso? Toma teu leite e anda. Quem é? Esse judeu está perguntando, né? Que era um povo que seguia a lei de Moisés. E eles estão cauterizados ainda nos sábados, fazendo algumas coisas. Não estão fazendo tudo mais, que são da legião do mal, esse povo, né? Eles não querem acreditar na doutrina de Cristo. Ele está perguntando, quem é ele? Aí o que foram curados não sabia quem era, né? Ele não sabia, porque Cristo chegou lá de repente e apenas ele falou com ele e curou, né? Ele não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado de lá na hora que fez o milagre e em razão de que daquele lugar haver grande multidão, senão ia virar um tumulto, né? Se Cristo desse a conhecer que era ele que estava fazendo milagre. Como o povo já estava no poço, né, recebendo seus milagres, Cristo não quis interferir. Mas como esse não tinha alguém para levar ele, lá quando o anjo chocalhava a água, né? Não tinha ninguém para levar. E quando ele se aprontava para ir sozinho, se arrastando, e a outro na frente dele, aí ele ficou lá sem poder. Por isso que Cristo fez esse milagre nele, de edificação logo, né? Depois Jesus encontrou esse homem no templo e disse: eis que já estás são, né? Estás curado, não peques mais. Falou para esse homem que estava lá na beira desse poço, né? Para ser curado. Cristo tinha curado ele levou a cama para casa e ele foi lá para o templo, né? E Cristo disse a ele: olha, eis que já está curado, não peca mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Porque provavelmente aquela enfermidade que ele adquiriu foi através de pecado. Por isso que Cristo está falando a ele. Ele adquiriu aquela doença, estava lá de cama, não podia nem se levantar. Ele adquiriu aquela doença, aquela enfermidade, por causa de pecado, né? Por causa de pecado. E Cristo está dizendo a ele: olha, já que tu está curado, não peca mais, né? Não peca mais, para que não te suceda outra coisa pior. Porque a doença que ele adquiriu, né? Aquela enfermidade que ele estava, ele adquiriu através do pecado. E Cristo falou isso para ele: olha, não peca mais não, porque senão vai acontecer coisa pior contigo, né? Deu o alerta a ele. Isso serve para nós no dia de hoje, né? Se Deus nos cura porque nós abandonamos a legião do mal, a legião de Satanás, uma falsa religião, e Deus está dando a graça de nos salvar, de nos curar, então nós devemos vigiar para que nós não voltemos mais para o erro, né? Para que assim a gente permaneça em Deus o tempo todo e possa alcançar a vida eterna. É isso que Cristo, né, está falando assim, dessa forma, para que alguém entenda essas palavras. Tem que entender, né? Porque senão, se nós ver falar dessas palavras, mas nós não entendemos como vamos alcançar essa vida eterna, essas coisas, né? Temos que entender a doutrina de Cristo, obedecer, para que nós podemos ser salvos. Senão é vã, né, essa crença que nós temos só por ouvir e não praticar, né? E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Esse é o capítulo 5 de João, né? Eu vou terminar por aqui, né? Vou dar uma paradinha porque senão vai ficar um vídeo muito longo demais, né? E voltarei com o próximo vídeo, né? Voltarei com o próximo vídeo ainda, né? No capítulo 5 de João, o versículo vai ser o 16.
Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Esse é o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, felicidade. Que vocês se mantenham firmes na verdadeira doutrina de Cristo, no verdadeiro mandamento de Cristo, né? Com amor sincero em seu coração, amor puro, né? Que vocês não vá acreditar em doutrina de homem, mandamento de homem dentro das falsas igrejas, né? Dentro das falsas igrejas, porque existe já a igreja de Deus, se já está manifestada para o tempo de hoje. A igreja de Deus já se manifestou para os dias de hoje, né? A igreja de Deus não é 4 paredes, mas os membros dela reunidos, né, em oração, em adoração e ouvindo a doutrina de Cristo, as suas palavras, chama-se igreja de Deus, porque é Cristo que está ali com que nós se congregue nele, né? Então, nós congregados em Cristo, na sua doutrina, em seus mandamentos, estamos na igreja de Deus, não nas 4 paredes, porque ele próprio diz que templo feito por mão de homem não vale, né? Mas que as 4 paredes pode sim, né? Dentro daquelas 4 paredes pode estar o povo reunido na igreja de Deus, não é as 4? É o povo que está dentro daquelas 4 paredes, reunido na igreja de Deus, né? Estamos congregados na igreja de Deus, dentro daquelas 4 paredes, mas as 4 paredes não é a igreja de Deus. Nós estamos congregados na igreja de Deus, que é a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, né, e a sua palavra dada por Deus. Agora, para que essa igreja, o povo veja que ali tem a igreja de Deus, dentro daquelas 4 paredes, tem a igreja de Deus, dentro daquelas 4 paredes, colocamos o nome na frente das 4 paredes, para que, né, o povo identifique onde está a igreja de Deus, verdadeira e única, né? Porque também tem igreja verdadeira falsa, né? Igreja de Deus verdadeira falsa. Igreja de Deus pentecostal é igreja de Deus verdadeira, mas o resto é falso, né? Os pregadores são falsos, então não, é só igreja de Deus. Agora, na frente dessas 4 paredes, onde a igreja, quando nós se reunimos, se tornamos membros da igreja de Deus reunidos, nós colocamos lá na frente dessas 4 paredes, para que os irmãos identifiquem onde vai estar a igreja de Deus. Aí nós colocamos igreja de Deus, membros internacionais, porque ela está no mundo inteiro. No mundo inteiro tem local onde a igreja de Deus se reúne. Por isso que está escrito Igreja de Deus, membro internacional. Ok? Entenderam? Voltarei com o próximo vídeo. Em João capítulo 5, Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Esse é o próximo vídeo. Deixem um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo para outras pessoas. Desculpem se eu falei algo que ofendeu a vocês, porque a verdade dói para aqueles que estão na mentira, né? A verdade dói muito para aqueles que estão na mentira, para aqueles que estão sendo enganados e querem estar certo, e a verdade dói, né? Desculpem, eu não quero ofender a ninguém, não quero falar mal de ninguém, apenas estou relatando aquilo que Cristo quer que eu relate, para que vocês entendam. Se vocês estão dentro das falsas igrejas, abandone a falsa igreja, o falso pastor, o falso pregador, que só querem vocês lá por causa do dinheiro, né? Eles cobram dízimo, fazem propósito,
faz jejum por dinheiro, Santa Ceia por dinheiro, fazem campanhas, congressos, etc, etc, por conta do dinheiro, para escravizar vocês na legião do mal, na legião de Satanás, né? É por isso, né? Então, abra seu olho, vá para a igreja, leia a Bíblia, não coma o que o falso pastor lhe ensina, porque aí você vai para o lago de fogo no último dia, se vocês não se arrepender de onde vocês estão, né? Então, procure uma igreja mais próxima de você, entre em contato, procure no YouTube, né, Igreja de Deus, tem um telefone exclusivo para acolher vocês, né? Esse canal que eu estou pregando aqui chama-se Legião versus Religião, né? Porque nós não estamos na religião, estamos na legião. Nós somos soldados, nós somos legionários de Deus para tragar a legião de Satanás que está querendo novamente engolir o povo de Deus. E Deus quer que nós vençamos, né? Por isso que está se chamando legião versus religião. Se vocês acham que eu estou falando alguma bobagem, eu não posso falar nada, dizer nada a vocês. Vocês é quem acha essas coisas. Eu estou falando que é legião porque quando Eva comeu o fruto lá no Éden, né? Quando Eva comeu o fruto que instigado pela serpente, que era Satanás, aquele fruto que se chamava o fruto da sabedoria, do bem e do mal, na verdade aquilo ali é as duas legiões, a legião do bem e a legião do mal, né? E nós somos soldados de Deus, legionários de Deus, combatendo a legião do mal, a legião de Satanás, para que ela não venha prevalecer novamente como prevaleceu na primeira criação, né? Como ela prevaleceu lá em Sodoma e Gomorra, né? E como ela prevaleceu aqui quando Cristo veio resgatar seu povo, ela prevalece e Cristo não consegue resgatar seu povo dentro da legião do mal. E eles conseguem matar Cristo crucificado. Foi isso que aconteceu e é essa a realidade. Não adianta dizer que eu estou falando bobagem, porque a Bíblia é enigmática. Vocês têm que entender essas coisas, né? Ela não vem assim com essa clareza que é para o povo estudar ela, estudar a verdade que existe nela, entendeu? Me desculpem aí qualquer coisa, né? Compartilhe meus vídeos, se inscrevam, deixe um joinha para ajudar no canal, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz e saúde, né? Eu voltarei com o próximo vídeo no capítulo de João, né? O capítulo 5 de João, Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai.